Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Saiu Jesus com seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe. Pelo caminho, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam-lhe: Uns dizem que João Batista, outros que Elias e outros que algum dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto dele. E começou a declarar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. E falava dessas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 8, de 27 a 33. São João Crisóstomo. Ele os interroga sabendo, pois era justo que os discípulos algum dia o louvassem mais que as turbas. Pelo próprio modo de interrogar, conduziu-os a um modo de ver mais elevado, para que pensassem dele algo maior e não se acomodassem ao modo de pensar das turbas. O que a cabeça dos discípulos, a boca dos apóstolos respondeu, depois que todos foram interrogados. É o que se revela em seguida. Pedro respondeu: Tu és o Messias. Ou para que, uma vez completado o escândalo da cruz, gravasse uma fé pura em seus espíritos. Com efeito, uma vez terminada sua paixão e perto de sua ascensão, disse-lhes: Ide e ensinai todas as gentes. O Senhor, no entanto, predisse-lhes isto naquela ocasião, para mostrar que convinha, depois da cruz e da ressurreição, que o Cristo fosse pregado por suas testemunhas. Em seguida, Pedro, sendo impetuoso, toma sozinho a coragem de contestá-lo. Por isso se segue. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. É Mateus 16, 22. Porque Pedro, que havia recebido a revelação do Pai, caiu com tamanha velocidade e tornou-se instável? Mas dizemos que não é de admirar que o ignorasse, pois não havia recebido a revelação da paixão. Que ele era o Filho de Deus foi algo que aprendera por revelação, mas o mistério da cruz ainda não lhe havia sido revelado. Mas, dando a conhecer que convinha que se dirigisse à paixão, o Senhor repreendeu Pedro. Por isso se segue. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás. Ao demônio, quando este o tentava, não disse: Vai para depois de mim, mas disse a Pedro: Vai para trás de mim, isto é, segue-me. E não resistas à minha resolução voluntária relativa à paixão. Segue-se, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens.